Hello, preciosas! O vídeo de hoje vai ser um relato de parto, do meu primeiro parto. Hoje eu já tenho 4 filhos, então assim, se você gosta desse papo, gosta de tirar dúvidas, vem comigo que eu vou contar pra você como que é diferente a experiência do primeiro parto, que você não sabe de nada, tá passando por tudo pela primeira vez. Então já se inscreve aí no canal, que aqui tem muito conteúdo de maternidade e beleza. Se você quer fazer parte dessa comunidade, vem com a gente e bora pro vídeo. Então, preciosa, é o seguinte, quando eu tive a Cleo, eu ainda não gravava vídeos aqui pro YouTube. Na verdade, eu gravava, porém, eram vídeos mais sobre beleza e tudo, e eu não tinha coragem de falar com a câmera. Vocês podem voltar aí no canal, que os meus vídeos antigos, nenhum sou eu falando. Eu tinha muita vergonha. E foi só depois, com o tempo que a Cleo nasceu, que eu fui começando a criar coragem para entrar nesse meio digital, que sempre foi meu sonho. Sempre não, desde 2010. Então, assim, eu demorei muito para poder criar coragem, realmente engrenar nessa área aí, né? Mas tudo bem. Então, assim, vou compartilhar com vocês. Hoje vocês sabem que eu já tenho, né, 4 filhos. E o único relato de parto que não tem aqui é o da Cleo, gente. Então, eu preciso contar essa história, essa experiência para vocês que foi diferente das outras. E foi a primeira, né? Foi o que me deu experiência para passar por outros partos de maneira mais tranquila. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui também no canal, no primeiro comentário, eu vou deixar fixado e também vou deixar no box de descrição o relato de parto do Levi, né, que foi meu último parto e foi um parto a jato. Mas é isso, então bora começar, que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre o parto da Cleo. Inclusive, vou deixar até um resumão aqui também da gestação da Cleo, até ela me cobra, porque eles assistem todos os vídeos do canal, gente. Então, assim, ela fica, mãe, e o meu? Quando eu nasci, por que não tem? Então, assim, eu já tinha vontade de fazer para compartilhar com vocês e também porque eu sei que eles assistem e eles gostam de ver. Então, deixa eu falar para vocês assim, um resumo. A gestação da Cleo foi uma gestação tranquila, não teve nenhuma intercorrência, graças a Deus. Mas foi uma gestação que eu enjoei muito mesmo, até o último dia. Eu tava lá quase que ganhando ela e eu ainda tava enjoando e vomitando. Então, assim, eu comi pouco, eu engordei 7 quilos só na gravidez dela. E foi uma gravidez pós-aborto, né? Eu tinha sofrido um aborto antes, na minha primeira gestação, que é um vídeo que eu quero trazer aqui para vocês também. Se vocês tiverem interesse também nessa minha experiência, deixa aqui nos comentários que eu trago aí nos próximos vídeos para vocês contando como foi. Então, apesar de ter sido uma gravidez muito tranquila, eu passei a gestação com muito medo, né? Com muita insegurança. Uma tosse que eu dava, eu ficava com medo, achando que, né, poderia perder o bebê e tal. Então, assim, foi tenso nessa questão, assim. Mas não aconteceu nada de preocupante. Graças a Deus, correu tudo muito bem. Eu tive muito nojo de feijão e de carne na gravidez da Cleo. Então, eu dei um início de anemia também, porque eu não conseguia comer. Mas foi tudo controlado, tudo tranquilo, ok, beleza. Então, o que aconteceu? Começou a chegar aí nas 37, 38 semanas, já comecei a ficar naquela expectativa. E eu não senti absolutamente nada. E eu comecei a ficar preocupada, eu tinha muito medo também de ganhar cesárea. Mas a minha mãe falava assim, Riane, não preocupa com isso não. Porque trabalho de parto é daqui para ali, uma hora você tá boa, daqui a pouco você tá em trabalho de parto. E eu me apeguei nisso, e aí eu tava muito angustiada, muito ansiosa. Só que chegou num ponto que eu conversei com Deus, falei só, nossa Senhor, eu orei tanto, eu tô vivendo meu sonho de ser mãe, eu não quero passar a reta final da minha gestação assim. O Senhor sabe do meu coração, do meu desejo, do meu sonho de ter um parto normal. Você sabe que eu tenho muito medo de cesárea, mas eu confio nos planos do Senhor. Então, a partir de agora, eu vou descansar e vou esperar o tempo do Senhor e o tempo da Cleo. Na hora que ela quiser nascer, eu estou preparada. Que o Senhor faça a sua vontade. E a partir disso, eu relaxei. Beleza. E nisso, gente, foi 40 semanas, nada da Cleo nascer. Aí eu ia, né, tava fazendo meu pré-natal direitinho, fui uma semana antes, e aí eu estava com 2 centímetros, mas o colo do útero ainda estava muito alto, estava grosso, então o médico falou assim, ó, ainda tá tranquilo, vai caminhar, vai fazer uns agachamentos, para poder estimular isso daí.
Gente, eu tô aqui com as crias, tá? Então, assim, o Lia já deu um grito ali, eu tomei um susto, mas não era nada não, graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Eu saí dessa consulta e fui caminhar, dei uma volta na ilha. Hoje eu moro em Santa Maria, na época a gente morava em Valadares. Dei uma volta na Ilha dos Araújos caminhando e cheguei em casa fazer agachamento, todo dia fazendo agachamento para poder estimular. Tudo bem. Aí, quando eu fiz 40 semanas, né? Foi um pouquinho antes que eu dei esses 2 centímetros de dilatação. Quando eu fiz 40 semanas, joia. Quando eu fiz conferindo o dever de casa da Cleo, gente, o Levi tá que grita que Cleo, depois você quiser, dá uma brincadinha pra ele ficar de boa, pra não meter na gravar. Pode ir não, meu filho, não põe a mãozinha não. Daqui a pouquinho a mamãe vai te dar almoço, tá bom? Tá quase na hora. Não. Não, senão você não almoça, tá bom? Agora vai lá, a mamãe tá gravando. Dante, não. Eu falei não, meu filho. Senta lá no sofá agora. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fui, quando eu completei mesmo as 40 semanas, eu fui fazer um ultrassom. E aí o médico falou assim, olha, ela tá encaixadinha, a qualquer momento você pode entrar em trabalho de parto, é só aguardar. Falei, beleza. E aí, gente, passou 40 semanas e um dia nada, 2 dias nada. Foi passando os dias, né? Passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, nada. Aí, nesse quarto dia, 40 semanas e 4 dias, deu no sábado. Nesse sábado, nós fomos lá pra casa dos pais dele. E aí, eles tinham feito uma carne lá com quiabo. Eu lembro que, assim, gente, eu passei a gestação, como eu falei pra vocês, enjoando muito e não comendo. Nesse dia, eu comi, mas eu comi tão gostoso. E tinha tanto trem lá, tinha biscoito de polvilho, tinha doce de leite. Nossa, mas sei que eu comi muito. Como eu não comi a gravidez toda. Aí ela ali, ó, olha o tamanho que tá. Mas assim, nossa, eu comi muito, eu amo quiabo, então eu comi, mas comi, porque eu falei, nossa, eu vou aproveitar que eu tô conseguindo comer, porque eu não consegui comer a gravidez toda, né? Beleza. Fomos embora. Beleza, aí fomos dormir. E eu acordei, gente, 4 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei sentindo alguma coisa que eu não sabia explicar o que que era. Quando eu levantei para ir no banheiro, começou a descer um líquido para as pernas abaixo que eu não sabia se era xixi ou se era a bolsa estourando. Corri para o banheiro. No que eu cheguei no banheiro, eu tive um sangramento assim que eu fiquei apavorada. E eu percebi que era xixi. Porque eu percebi que eu não estava conseguindo segurar o xixi. Eu acho que a Cláudia já começou a empurrar lá embaixo e apertar minha bexiga. E eu não consegui segurar o xixi. E aí, gente, saiu muito sangue, saiu um coágulo de sangue muito grande, assim, ó, que caiu no chão e as paredes do banheiro ficou tudo cheio de sangue. E aquilo eu já tirei foto, já chamei Augusto, falei, ó, já bora pro hospital. Nisso já tava com mala pronta, documento, tudo certinho. Falei, Augusto, vamos pro hospital. Ligamos, né, pra avisar minha mãe e os pais dele. E aí fomos, gente, aquilo. Sinceramente, como eu falei pra vocês, como eu passei a gravidez toda com insegurança, eu fui morrendo de medo de ser alguma coisa ruim. A minha barriga endurecia, mas já era contração de treinamento, né? Mas ela revirava e eu ficava assim, eu fui tremendo pro hospital, gente, tremendo de medo, achando que poderia ser alguma coisa de errado que estava acontecendo. Então, assim, foi um trajeto, assim, foi uma tortura para mim, parecia que não ia chegar nunca. Aí, chegando lá no hospital, eram as 5 horas da manhã, mais ou menos, 5 e pouquinho. Aí a médica foi, me avaliou, a médica mediu, né, o colo do útero, já tava com 4 centímetros e meio, mas não tava sentindo nada, gente. Se não fosse esse sangramento, eu nem teria ido pro hospital, não tava sentindo nada, já tava com 4 centímetros de dilatação. Aí ela foi, perguntou, né, pegou meu cartão de gestante, perguntou quanto tempo que eu tava, falei, ó, 40 semanas e 5 dias hoje. Ela, não, hoje você vai ver o rostinho da Cleo. Aquilo, gente, já me deu, assim, tirou um peso das minhas costas, porque eu pensei assim, nossa, já quase 41 semanas, eu pensei, nossa senhora, gente, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma cesárea. Então, quando ela falou isso pra mim, eu já aliviei, já falei, pronto, hoje pode acontecer qualquer coisa que eu dou conta. E aí, ela falou assim, olha, mas seu colo do útero ainda tá alto, o que você vai fazer? Você vai caminhar por aqui mesmo, e aí você volta, você faz mais ou menos aí 1 hora de caminhada, lá pelas 6 e pouca você volta pra gente poder te internar. Falei, tudo bem. E aí, gente, foi um domingo, dia 4 de fevereiro, chuvoso, muita chuva mesmo, aquele Valadares, acho que, tinha tempo que a gente não via tanta chuva igual naquele domingo.
E aí, para quem é da região de Valadares aí sabe, eu ganhei a Cleo no regional, né, no pronto-socorro pelo SUS, e não sabia, gente, sobre plano de parto, já tinha ouvido falar de doula, eu dei uma estudada, né, sobre parto e tudo, mas tudo muito superficial. Não sabia sobre doula, inclusive a Cássia, que me acompanhou em todos os outros partos, a gente ainda não tinha contato. Então, foi uma primeira experiência assim que eu sabia muito pouco sobre trabalho de parto, sobre o sistema, sobre fazer plano de parto, sobre ocitocina, essas coisas. Eu tinha ouvido falar por cima, mas não tinha conhecimento a fundo para poder nem questionar nada, sabe? Aí fiz a caminhada lá na catedral, fiquei dando voltas na catedral, gente. Aí meu sogro e minha sogra até assistiu a missa. Eu lembro que eu tava com uma rasteirinha que deu até calo no meu pé, eu e o Augusto de sombrinha, gente, 1 hora caminhando, dando voltas no Imaculada Conceição, no Regional, na Catedral. E, inclusive, a gente quase foi assaltado nesse dia, porque fica um pessoal meio esquisito ali e tinha um homem cercando a gente. Ai, gente, parece história assim de filme. Um homem cercando a gente para tentar assaltar. Nóia mesmo, sabe? E aí a gente foi, percebeu e tal, já guardou as coisas e aí a gente mudou a rota e tal, para ele não conseguir encurralar a gente, mas assim, eu pensei, oh, meu Deus, no meu dia de ganhar menino, o cara quer me roubar, pelo amor de Deus. Mas fica aí a história pra gente contar, né? E a gente ficou caminhando, caminhando 1 hora, nem lembro quantas voltas a gente deu ali. E debaixo de chuva, gente, com a sombrinha. E aí, quando deu mais ou menos. Não, na verdade, eu não lembro se foi 1 ou 2 horas que ela mandou caminhar. Ela falou para daqui 2 horas. Então, assim, não vai para casa não, você vai ficar preocupado, dá uma caminhada aqui em volta mesmo. Foi mais ou menos isso. Se acontecer alguma coisa também, você tá aqui por perto. E aí, gente, teve uma coisa também que aconteceu na hora da missa. Eu estava sentindo muita dor de barriga. Aquilo já era também, eu acho, já as contrações. Tanto que eu precisei ir no banheiro, lá no banheiro da igreja catedral. E aí foi ótimo, né? Porque tava aliviando e eu tava tendo muito sangramento. Então foi bom também para eu avaliar como é que tava a situação e tal. Aí continuei fazendo a caminhada e voltei. Ah, tá. E um detalhe que eu esqueci de comentar, porque eu mostrei a foto para a médica na hora da consulta, né, sobre o coágulo. Ela falou assim: não, é porque seu colo do útero está dilatando. Falei, gente, então, mais uma coisa que eu aprendi, né? Que eu não sabia. Por isso que eu fui tão desesperada, achando que era coisa ruim. Eu não sabia que o colo do útero sangrava quando estava dilatando. Inclusive, só no da Cleo mesmo que eu tive esse sangramento mais assim. Dos outros meninos só sangrou na hora de que já estava ganhando, mas não lembro também. Tá aí nos meus relatos de parto aí, vocês confiram aí. Tem os 3 aqui, do Dante, do Liam e do Levi. Inclusive do Liam e do Dante, na época eu gravava só pro Instagram, então vai estar a imagem em pé, vocês perdoem, mas relevem, né? A questão de estar na vertical. Foquem no conteúdo, né? Que é o que é mais importante. Eu quis deixar registrado aqui essas experiências. Continuei tendo esse sangramento e voltei depois de 2 horas. Era umas 6 e pouca, mais ou menos, quando eu voltei. Não chegou a ser 2 horas, não. Aí eles já me internaram, fizeram tudo direitinho e me colocaram na bendita da ocitocina. E aí, até então, minha experiência, gente, mas assim, tratamento do SUS lá em Valadares, eu ganhei a Cleo e o Dante pelo SUS, foi impecável o tratamento deles comigo, tá? Não tem isso para falar dos profissionais. O que tem para falar do hospital regional é a questão da estrutura mesmo do lugar, que já está desgastado, naquela época, né? Há 6 anos atrás. Estava desgastado, algumas coisas que não funcionavam e tal, mas os profissionais em si, assim, não tenho nada para falar, foi tudo muito bom. Inclusive o Dante eu ganhei em plena pandemia e mesmo assim eu não tenho isso para falar. Mas tudo bem. Só que no da Cleo eu senti que eu tive mais assistência. Quando eu ganhei o Dante, eu percebi que igual tinha uma grávida de mãe de primeira viagem no meu quarto, eu ajudei ela, porque ela não sabia nada, tadinha. E ela não teve assistência das enfermeiras como eu tive no meu primeiro parto, que foi o da Cleo, que eu vou chegar nessa parte também. Então, teve só essa diferença, mas eu não sei também se era por conta da pandemia, né? Muita coisa acontecendo. E que bom que eu estava no quarto com essa outra menina, porque eu pude orientar ela de alguma forma, com a minha experiência.
Tudo bem. Voltando, aí me internaram e eu fui para a sala de parto, a sala pré-parto, e lá eles falaram que não podia ficar ninguém comigo. E você ficar sozinha no momento desse, essa parte eu achei ruim. Mas eu não fiquei sozinha porque tinha uma enfermeira lá que ficou me auxiliando, que ela conhecia o marido da minha mãe, que também é técnico em enfermagem. Hoje ele é policial militar, mas ele é formado técnico em enfermagem também. Aí o Augusto e minha mãe ficaram revezando. Minha sogra também trabalhou muitos anos lá na policlínica, né? Ela é aposentada. Então ela também conhecia o pessoal lá, então eu não fiquei sozinha, graças a Deus. E aí fiquei lá nessa ocitocina, gente. Aí foi um período bem chato, porque primeiro que você não pode se alimentar, porque se acontecer qualquer coisa você precisar ir para cesárea, aí você não pode estar com a barriga cheia. É mais uma coisa que eu aprendi também, que a gente pode levar nosso lanchinho escondido se precisar, mas eu não sou aquela que está em trabalho de parto que consegue ficar comendo. Não me dá vontade nenhuma. Nem água me dá vontade de beber. Mas aí eu fiquei lá só num café com leite e tal, não podia comer nada, ficar bebendo muita água. E aí, aquele soro, bendito soro, gente, começou a dar muita cólica. Muita cólica mesmo, aquelas contrações assim, que você, ai meu Deus do céu, tipo assim, o menino vai nascer agora. Aí quando o médico passava um tempo, o médico vinha fazer o toque, a gente já lá tava tipo meio centímetro. Essa foi a diferença. Inclusive, eu convido vocês a assistir o relato de parto depois do Dante, que foi o segundo, que eu consigo fazer essa comparação, que aí eu fui entender a diferença de um trabalho de parto natural e de um com ocitocina. Eu vou deixar aqui no box de descrição o relato de parto do Dante para vocês assistirem também. E do Levi também. Vou deixar dos três. Aí, gente, beleza. E fiquei naquela peleja. E isso foi passando o dia. Foi passando o dia. Quando deu aí por volta de umas 2 horas, 3 horas, eu tava com 7 centímetros. Não, eu tava com 5 centímetros. Esse tempo todo, ó, antes de 7 da manhã até 1 ou 2 da tarde, eu tava com 5 centímetros e meio, gente. Então, assim, é muito tempo, muito tempo. Ao todo, eu fiquei 13 horas em trabalho de parto, no parto da Cleo. Enquanto dos outros meninos foi assim, ó. Aí, quando eu cheguei nesses 5 centímetros e meio, o médico falou assim, ó, vamos para a sala de parto, né? Porque as coisas podem começar a evoluir, tal. Aí fui para o trabalho de parto, fui para a sala de parto. Gente, quando eu fui chegando lá, eu já comecei a sentir assim. E antes, quando eu estava na sala de pré-parto, eu tinha essas contrações da vontade de ir no banheiro também fazendo número 2. Beleza. Aí eu ia, sabe, com medo de fazer a força, porque eu ainda não sabia a força que eu tinha que fazer para ganhar neném. Então, eu ficava com aquele medo de sentir mais dor ainda fazendo a força e tal, entendendo ainda o que estava acontecendo com o meu corpo. Aí, quando eu fui para a sala de parto mesmo, eu já me colocaram na posição ginecológica. Eu não tinha aquela experiência de ficar andando, agachando, para saber o que era melhor. Eu só fiquei naquela posição ginecológica que, para mim, parece que faz doer mais ainda a contração. Quando você fica caminhando, quando vem a contração, você agacha e tal, ou então você fica de 4 fazendo tipo a gangorra. Para mim, assim, é muito mais confortável do que ficar na posição ginecológica. É horrível aquela posição, gente, misericórdia. Mas, enfim, né, a experiência conta muito. Como eu não sabia nada, eu estava aprendendo tudo do zero. Ok, então fiquei ali naquela posição ginecológica, o Augusto comigo, era o primeiro parto também, Augusto foi na base da pressão para poder assistir, inclusive na hora do quente ali do trabalho de parto, ele ficou até querendo trocar com a mãe dele, eu fiz um escândalo, que eu não queria, que eu queria ele do meu lado, e assim foi bom, porque depois os outros já sabia o que esperar. Aí, gente, eu fui e fiquei ali, e começou a dor apertar demais. Aí eu fui pro banho, pedi para tomar um banho quente. E fiquei lá no banho bem quente mesmo, abaixava, assim, deixava a água cair bastante assim na lombar. E saí e falei com a enfermeira, falei, eu tô sentindo dor demais. Aí o médico veio e fez o toque e falou assim, nossa, você já tá com 7 centímetros e meio, 8, quase, já tá na hora, já pode começar a fazer força. E realmente eu já tava sentindo vontade de fazer força mesmo, que é natural, gente. Você vem aquela vontade de você fazer força junto com a dor.
não tem como falar assim, faz força. Se você fazer força, você só vai desgastar. Você só vai cansar mais. Seu corpo vai te falar a hora de fazer força. E aí, o médico ainda falou assim, nossa, sua bolsa estourou que hora? Eu falei, estourou? Aí eu falei, porque eu tava no banho. Ele falou, então sua bolsa estourou no banho e você nem percebeu. Então, assim, a bolsa já tinha rompido também. E aí ele foi e falou assim, ó, e ela é muito cabeluda, tá? Muito cabeluda. Eu falei, é. Aí ele, ou seja, na hora do toque ele sentiu até o cabelinho dela. Então, assim, já tava na hora mesmo. Aí tá. Aquilo, gente, vinha a força. Eu falei com ele assim, mas tá me dando uma dor de barriga, eu quero fazer o número 2. Ele, não, você pode ficar tranquilo, isso é normal e tal, acontece. A gente já tá acostumado com isso, não precisa você ficar com vergonha. Gente, mãe de primeira viagem, você não sabe de nada, né? Mesmo que você lê e tudo, na hora que você sente ali, você fica assim, ai, mas é tanta dor que você nem liga. Essa que é a verdade. Aí, gente, comecei. Na hora que vinha, eu fiz uma força que eu nunca tinha feito na minha vida. O Augusto estava sentado, eu estava na máquina, segurando no negócio da maca, assim, na posição ginecológica, e o Augusto do meu lado. Naquilo eu fiz uma força e saí aqui da garganta, aqui, ó, que eu forcei muito. E fui... Gente, quando eu parei, eu e o Augusto olhamos um pro outro assim, ó. Ele olhando pra mim com a cara tipo assim, isso foi você? E eu olhando pra ele tipo, isso fui eu? Nem eu tava entendendo. Gente, é um instinto animal mesmo. Mulher vira bicho na hora do parto. É assim, surreal, surreal. Aí eu segurava tão forte no suportezinho lá da maca, próprio pra você segurar mesmo, que minha mão assim, ó, ficou cheia de calo de sangue. Cheia de calo de sangue, de tão forte que eu apertava. E eu esforcei tanto, eu fiz tanto esforço, eu fazia tanta força, que estourou um vasinho dentro do meu olho, assim, ó, que ficou cheio de sangue, assim, no meu olho. Aí, eu fui fazendo a força, e quando vinha a contração, eu fui fazendo a força. E a médica, gente, que fez o meu parto, acho que era a doutora Fernanda. Uma gracinha, uma gracinha. Me encorajando o tempo todo, sabe? Porque tem médico que vocês sabem que te desencoraja, como aconteceu no parto do Liam, né? Te desencoraja de ter parto normal, médico cesarista. Essa médica é uma gracinha, super. Nossa, assim, acho que ela fez muita diferença no meu parto. Porque chegou um momento que eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ela foi e falou para mim assim, quê? Você é forte demais? Mais 2 forcinhas aí a Cleo nasce. Tá doido? Agora que você passou por isso tudo, você falar que você não aguenta, você aguenta sim. Mais 2 forcinhas aí. Aquilo, gente, me deu uma injeção de ânimo. Então, assim, o poder que o profissional tem naquele momento seu de vulnerabilidade é assim impressionante. E quando a pessoa é humana e ela te encoraja, ela te dá aquele apoio emocional que você precisa ali no momento, faz muita diferença, muita diferença. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa esse tratamento que eu tive, sabe? Lá no regional com essa médica. E aí ela foi e falou isso pra mim, que ele me deu injeção. Só que o que estava acontecendo, que eu não gostei. Tinha muito estagiário nessa época que eu tava tendo a Cleo, e muitos estagiários, só que tinha muitas enfermeiras que batendo papo ali, gente, você sofrendo, morrendo de dor, e o povo contando como que tinha sido o final de semana. Aí eu achei aquilo assim, uma falta de empatia, sabe? Quer bater papo, gente? Vai lá pra fora, deixa a pessoa no momento ela ali. Aquilo, gente, eu falava, gente! Tipo assim, que absurdo! Eu aqui nesse sofrimento, e vocês aí batendo papo, tipo assim, respeita meu momento. Aí elas olhavam assim, ai, que raiva, gente, que raiva. Mas isso também foi bom, porque para minhas outras experiências, eu coloquei isso no meu plano de parto. Ter um ambiente tranquilo, silêncio, para eu poder parir. Foi uma das coisas que eu coloquei no meu plano de parto. E é direito nosso, gente. É direito nosso. Pessoa contando como foi o final de semana ali enquanto você tá parindo. Pelo amor de Deus. É muita falta de noção mesmo. E beleza. A médica foi e falou isso comigo, que mais 2 forcinhas ela nascia. Aquilo me deu um fôlego de vida. E assim eu fiz, gente, aquilo eu puxei força do fundo da minha alma e fiz mais uma força. Aí ela falou, vem, a Cleo tá vindo, tá nascendo e tal. Aí a primeira força, a cabecinha da Cleo saiu. Ela tá ali atenta, escutando tudo, ó.
que ela é doida pra ouvir essa história. Depois ela vai ver esse vídeo não sei quantas vezes. Aí ela falou, pronto, Riane, agora pega o fôlego. Ah, tá, e teve uma hora também, quando eu tava fazendo as forças, que eu não lembro, gente, nem o rosto, nem o nome dessa enfermeira. Ela veio e falou pra mim assim, não faz a força aqui no pescoço, você tá fazendo a força aqui no pescoço, isso vai te cansar demais. Faz a força lá embaixo, como se você estivesse indo fazer o número 2. Gente, é o que eu falo, quando o profissional é humano, meu Deus do céu, que anjo que foi essa enfermeira e essa médica de falar essas duas coisas pra mim. Aquilo eu ouvi, eu não conseguia olhar para ela, mas ela veio no meu ouvido e falou baixinho comigo, assim, para eu conseguir captar o que ela estava me falando, sabe? E aí eu fui e fiz a outra força, eu fiz desse jeito, ela, isso aí, é essa força que você tem que fazer. Gente, que anjo que foi aquela enfermeira. E realmente eu só tava cansando, ficando até rouca, de tanto ficar fazendo assim, sabe? E não é essa força que a gente tem que fazer. Aí ela falou isso comigo, eu fui conseguir fazer nas forças certas, até que saiu a cabecinha da Cleo. Aí a médica falou, pronto, Riane, ela já saiu a cabecinha, agora descansa, na próxima contração você já faz a força que a gente termina. E aí assim aconteceu, veio a próxima contração, eu fiz mais uma força, e aí a Cleo nasceu. E foi exatamente como a médica falou, mais 2 forças e ela ia nascer. Aí, gente, vem aquela coisa que todo mundo fala assim, ah, neném saiu, acabou a dor. Para mim, não foi assim nenhuma das minhas experiências, sendo bem sincera. Aí, beleza, a Cleo nasceu, tudo ok, tudo aquilo já veio pro meu colo. Eu vou ver se eu consigo deixar um takezinho aqui para vocês verem, com algumas partes que parece parte íntima e tudo, mas eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês um pedaço. Ah, gente, que momento! Aquele momento me transformou para sempre. Depois do parto da Cleo, eu sou uma pessoa cada dia melhor. E a cada um dos partos, né, a gente vai melhorando mais e mais. Mas por ser o primeiro, aquilo ali, assim, foi transformador. Aquele dia eu me senti, assim, a mulher mais forte do mundo, sabe? Eu pensava assim, me deu uma... Ih, gente, depois disso aqui eu faço qualquer coisa, sabe? Era esse sentimento que eu tinha. E aí foi assim um momento muito emocionante. Eu só agradeci a Deus assim por ter conseguido, sabe? Depois de um aborto e viver aquele momento logo um ano depois, sabe? Foi assim surreal, surreal, surreal. E muito feliz mesmo. E aí, gente, o que acontece? Quando eu falei pra vocês, eu continuei sentindo dor e meu útero contraiu muito na hora. E aí veio a médica fazendo aquela massagem na barriga para poder tirar todos os restos de parto. Aquilo eu senti muita dor e para tirar, para terminar a placenta de sair e tal. E ela fazendo a massagem na minha barriga e foi muito coágulo, muito coágulo. Então aquela massagem para mim também é sempre muito dolorida, todas as vezes que aconteceu, né, nos 4 partos. E aí no da Cleo, a Cleo nasceu com 2,870 kg e 46 centímetros. A Cleo foi pequenininha, foi a menor de todas. E por incrível que pareça, foi a única que eu tive um pouquinho de laceração. Só que foi a laceração no colo do útero, então foi uma laceração interna. Externo não tive nada. E aí a médica foi e falou que precisava dar um pontinho lá no colo do útero para ficar tudo certinho e tal. Só que assim, sei lá, parece que a anestesia já não estava pegando mais, eu senti ela costurando, sabe? Então foi um momento bem doloroso também. Esse momento. Aí eu falava assim, gente, eu não vou parar de sentir dor demais, não. Nossa senhora, não vou parar de sofrer hoje mais, não. E aí tem uma parte também que eu tô com a Cleo no colo, e eu falava assim, eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês também, eu falava assim, nossa, eu tô tremendo muito. Eu tô tremendo demais. Aí elas falam, não, é normal e tal, porque você fez muito esforço, adrenalina do seu corpo e tal, não sei o quê. E realmente, todos os outros partos também foi assim. Depois do parto eu tremia demais. É normal ficar tremendo assim? Eu tô tremendo muito. Isso é bem comum depois do parto, tá? Seu corpo vai relaxando daquela dor forte que você sentiu. E aí, gente, foi assim que a Cleo nasceu. Isso já eram 15 para 6 da tarde, ou seja, foi 13 horas de trabalho de parto. E foi 13? 13, 14 horas de trabalho de parto, mais ou menos.
mas graças a Deus correu tudo bem, ela nasceu saudável, foi tudo muito bom. E assim, eu tava nas nuvens, gente, nas nuvens. E aí, logo depois eu já fui pro quarto, foi aí onde eu falei para vocês que eu tive assistência, as enfermeiras vinham, via se meu peito já estava descendo o leite, estava saindo colosso, me ensinando como que era a pega da Cleo. Então, assim, eu tive toda uma assistência no pós também com o bebê. Então, foi muito importante também, então, para eu saber se a pega dela, que ela estava mamando, aí a enfermeira veio aqui, ó, a boquinha dela tá assim, tá assado, tem que ficar boquinha de peixe, encaixar tudo, porque senão vai rachar seu peito, não sei o quê. E vinha todo direto, vindo toda hora perguntando se tinha alguma dúvida, se ela já tinha feito xixi, se já tinha feito o primeiro cocô, essas coisas. Então, foi, assim, uma assistência muito boa. Fiquei no quarto, na época, com mais 5, eu acho, com mais 5 mulheres. Mas foi tudo muito tranquilo, as meninas também, algumas eram cesárea, outra era normal, mas cada um respeitando o espaço da outra, sabe? Então foi tudo muito tranquilo, assim. Eu falo que naquele dia 4 de fevereiro de 2018, eu renasci também ali. Ali eu me transformei em outra pessoa. E com a Cleo eu aprendi as primeiras coisas, né? A ser mãe, e me deu experiência para ser uma mãe melhor para os próximos filhos e ser melhor para ela também. Então, assim, foi um momento muito, muito emocionante. Todo aniversário da Cleo eu fico muito emotiva. Eu já tô ficando emotiva só de contar. Foi um momento assim, na hora eu não chorei, mas depois que foi cair na ficha de tudo que tinha acontecido, eu fiquei muitos dias, foi um puerpério muito intenso, sabe? Aconteceu coisas assim, inclusive se vocês quiserem, ai gente, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu venho contando para vocês, inclusive um dia que eu esqueci que a Cleo era minha. Surreal. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago outro vídeo contando para vocês. Então, assim, foi tudo muito emocionante, foi uma experiência, assim, avassaladora na minha vida, foi uma experiência maravilhosa, foi um dia inesquecível. Então, assim, foi uma experiência, gente, transformadora mesmo. Então, gente, deixa eu ir para minhas crias aqui, dar comida para esses meninos, que já tá todo mundo impaciente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários para a gente poder ir conversando, trocando. Se quiser me contar como foi sua experiência também, do seu primeiro parto. Então, foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com as mamães que tá para ganhar neném. Essas informações acho que pode ajudar bastante. E deixa aqui se vocês querem que eu traga esse vídeo contando do puerpério da Cleo, que eu esqueci que eu tinha ganhado ela, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.